Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Cósmico e hoje eu trago para vocês uma história que me mudou para sempre. Esse homem me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a natureza e sobre a realidade. Se você gosta de relatos de sobrevivência, mas com um toque de mistério e muito terror, fica comigo até o final. Antes de a gente mergulhar nas profundezas de Valongo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Confie em mim, essa aqui vai valer a pena. Eu sou o Marcos, tenho 29 anos e, se tem algo que eu prezo na vida, é a minha capacidade de me virar em qualquer ambiente selvagem. Não sou um aventureiro de fim de semana que compra equipamento caro e posta fotos no Instagram. Sou um sobrevivencialista de raiz. Faço trilhos que muitos considerariam suicídio. Acampamentos em lugares tão remotos que o sinal de GPS mal respira. Já encarei noites geladas, rios revoltos e encontros inesperados com a fauna. E sempre saí mais forte, mais confiante na minha lógica e nas minhas habilidades. Nada, absolutamente nada em toda a minha experiência me preparou para o que Valongo me faria enfrentar. Sabe, eu sempre ouvi as histórias sobre essa floresta. Murmúrios na beira da cidadezinha mais próxima, sussurros entre os antigos do vilarejo sobre como a mata não tem pena de ninguém, que ela engole quem se atreve a ir fundo demais. Para a maioria, era só folclore, lendas para assustar crianças ou preencher o silêncio das noites frias. Para mim, no começo, era curiosidade mórbida, mas no fundo, lá no fundo mesmo, havia uma parte de mim com a mente aberta, uma curiosidade quase infantil que, por vezes, se transformava num desejo ardente de ver se havia algo além do que a ciência e a razão podiam explicar. E foi por isso que eu escolhi Valongo para o meu desafio de uma semana. 7 dias isolado, sem comunicação, confiando apenas em mim, nas minhas habilidades e na minha suposta invulnerabilidade. Cheguei numa segunda-feira, ainda com o frescor da manhã. Minha mochila pesava, carregada de equipamentos essenciais: lona, cordas, facão, kit de primeiros socorros, filtro de água portátil, suprimentos de emergência e uma bússola. Nenhum luxo, apenas o necessário para sobreviver. Valongo te abraça e te sufoca ao mesmo tempo. As árvores aqui não são apenas grandes, são monumentais, com troncos retorcidos e galhos tão antigos que parecem veias de um gigante adormecido. Eles se entrelaçam lá no alto, formando um teto verde tão denso que a luz do sol mal consegue alcançar o chão. O que desce é uma luz difusa, fantasmagórica, que tinge tudo de um tom esmeralda escuro. O musgo, espesso e úmido, cobre cada centícone de árvore, cada pedra e até mesmo partes do chão, criando uma paisagem de veludo verde quase irreal. O silêncio aqui não é um silêncio comum. É um silêncio pesado, quase opressor, que parece engolir qualquer som. Só é quebrado pelo farfalhar quase imperceptível das folhas sob meus pés, ou, muito raramente, pelo canto distante e melancólico de algum pássaro que eu não conseguia identificar. E o cheiro... o cheiro de Valongo é inconfundível. Uma mistura pungente de terra molhada, folhagem em decomposição e algo mais. Algo que não consigo descrever, que paira no ar como um convite e um aviso. Era um cheiro ancestral, de algo que respira há séculos. Escolhi um local para o acampamento que, aos meus olhos experientes, parecia perfeito. Um pequeno platô elevado, com boa drenagem para evitar acúmulo de água e fácil acesso a um riacho de água aparentemente limpa. Levei as primeiras horas do dia montando meu abrigo. Primeiro, limpei a área de detritos e pedras soltas, garantindo uma base segura. Depois, usei galhos resistentes e minha lona impermeável para criar uma estrutura em A, bem amarrada com paracorde, que me daria proteção contra o que viesse do céu: chuva, vento ou até mesmo galhos caindo. A umidade da mata tornava a madeira local difícil de pegar fogo, mas com paciência e a técnica certa de raspagem de seiva e uso de isca fina, consegui acender uma chama constante na fogueira que eu havia cuidadosamente escavado e delimitado com pedras. Purifiquei a água do riacho usando meu filtro portátil
e preparei uma refeição simples com minhas barras energéticas e alguns cogumelos não tóxicos que eu havia identificado. A rotina do primeiro dia foi exatamente como planejado. Solidão? Sim, mas uma solidão que eu buscava, que me permitia ouvir meus próprios pensamentos e sentir a pulsação da mata em sua forma mais selvagem. Eu senti uma estranha satisfação, um orgulho quase palpável na minha autossuficiência. As lendas? Bobagens. A floresta era justamente isso, uma floresta, um desafio a ser superado. Ou era o que eu pensava. O segundo dia seguiu a mesma toada. Acordei antes do sol com o som distante de alguma ave noturna. O ar estava gelado, mas o fogo ainda queimava, mantendo um calor reconfortante. Após um desjejum rápido, comecei minha rotina. Explorei os arredores do acampamento, procurando recursos adicionais, montando algumas armadilhas rudimentares para pequenos roedores, ainda sem sucesso, e mapeando mentalmente a área próxima. Eu estava no meu elemento, sentindo a conexão com a natureza que só a imersão total pode proporcionar. Meus sentidos estavam aguçadíssimos, captando cada ruído, cada cheiro, cada movimento sutil na vasta tapeçaria verde de Valongo. A confiança em minhas habilidades só aumentava a cada hora que passava. A floresta era, sem dúvida, desafiadora, mas eu estava no controle. Era o mestre da minha própria sobrevivência. Foi na noite do terceiro dia que as coisas começaram a mudar. Não de forma abrupta, mas em pequenos detalhes, tão sutis que eram fáceis de racionalizar, mas que mesmo assim já me deixavam com uma estranha sensação de desconforto. Eu estava cochilando perto do fogo, envolto no meu saco de dormir, quase caindo no sono, quando ouvi um farfalhar de folhas, mais distinto e pesado do que o vento costumava fazer. Não era um sopro suave, mas um arrastar, como se algo estivesse se movendo, se arrastando bem perto da borda do meu acampamento. Meus sentidos, que raramente me enganavam na mata, se ativaram num instante. Abri os olhos, o coração já batendo mais rápido. Peguei a lanterna, um feixe de luz cortando a escuridão absoluta da floresta. Varri a área ao redor, mas não vi nada. Vento, murmurei para mim mesmo, a voz um pouco mais tensa do que eu gostaria. Ou talvez algum bicho pequeno, um gambá, uma doninha. Mais tarde, o som mudou. Batidas, rítmicas, vinham das árvores, lá no fundo da mata, em uma cadência estranha. Não eram as batidas rápidas e frenéticas de um pica-pau, nem o som seco e natural de um galho caindo. Eram batidas lentas, espaçadas, quase como se alguém estivesse batucando em um tronco oco. Eu fiquei quieto, imobilizado, ouvindo. Paravam por alguns segundos, depois recomeçavam, sempre com o mesmo ritmo. Nunca tinha ouvido um som assim na natureza. Era artificial, ou pelo menos parecia ser. Deve ser algum animal marcando o território de uma forma que eu não conheço, tentei me convencer, a voz interna repetindo a lógica que sempre me guiou, ou o eco de algo distante. Mas a dúvida já estava plantada. Na manhã seguinte, a dúvida se transformou em uma pontada de estranheza. Eu estava explorando mais a fundo, em busca de um local para montar uma armadilha melhor, quando o vi. Um cervo. Lindo. Ele estava a uns 20 metros, no meio da folhagem, comendo tranquilamente alguns brotos. Sua pelagem era de um marrom avermelhado vibrante, e os olhos, grandes e escuros, eram um reflexo perfeito da densa floresta. Fiquei parado, observando, admirando a natureza em sua forma mais pura. Era um momento de paz, um lembrete do porquê eu fazia aquilo. Mas então, ele levantou a cabeça. E não apenas levantou a cabeça de forma abrupta, como faria um animal assustado, ou de forma lenta, como se estivesse mastigando, ele se virou, direto para mim. E parou. Ele me observou. Não com o olhar assustado e evasivo de um animal selvagem que acaba de detectar uma ameaça e está pronto para fugir a qualquer instante. Ele me observou com uma curiosidade quase humana. A cabeça estava ligeiramente inclinada, aqueles olhos escuros fixos nos meus, sem piscar. E por uma fração de segundo, juro que tive a impressão de que ele sorria. Não um sorriso de lábios, claro, mas uma expressão, uma compreensão estranha e perturbadora que eu nunca tinha visto em um animal. Parecia haver uma inteligência ali. Meu coração deu um pulo no peito, uma batida forte e repentina. Eu pisquei. Forte.
Queria ter certeza do que via. Quando abri os olhos novamente, o cervo se virou e desapareceu na densa vegetação, sem o som habitual de cascos quebrando galhos ou o farfalhar apressado que um animal daquele porte faria. Simplesmente se foi. Cansaço, murmurei para o vento. O sol batendo nos olhos, a imaginação pregando peças. Tentei rir para dissitar a tensão, mas o riso saiu seco, quase um engasgo. A semente do medo havia sido plantada, e a lógica, pela primeira vez em muito tempo, começava a se sentir inadequada. Os dias 4 e 5 foram aterrorizantes. A ambiguidade inicial, a qual eu me agarrava com unhas e dentes, se desfez, dando lugar a uma certeza gélida que eu não queria, mas que não podia mais negar. A floresta de Valongo não estava apenas me desafiando, ela estava jogando comigo. A sensação de ser observado tornou-se constante, quase sufocante. Não era uma paranoia passageira. Era como se algo estivesse sempre ali, nos limites da minha visão, em minha nuca, respirando o mesmo ar que eu, mas nunca se mostrando por completo. Eu sentia arrepios na nuca mesmo com o sol a pino. Era um peso invisível, uma presença que eu podia sentir, mas não ver. Acordava no meio da noite com o coração disparado, a boca seca, convencido de que havia algo ali, fora do abrigo, a poucos centímetros da lona, com os olhos fixos em mim. Acendia a lanterna, varria a escuridão absoluta da floresta e nada. Apenas a névoa fria da madrugada e o silêncio opressor. Mas a sensação permanecia, um frio na barriga que não vinha do clima, mas de um medo visceral. As coisas no meu acampamento, antes tão organizadas, começaram a mudar de lugar. Eu era meticuloso. Deixei minha faca de sobrevivência ao lado da mochila antes de dormir. Na manhã seguinte, ela estava em cima de um tronco a 2 metros de distância. A lanterna, que eu sempre deixava pendurada em um galho do abrigo para fácil acesso, apareceu no chão, no canto oposto. Minha pequena sacola de fogo, com pederneira e isca seca, sumiu por horas e reapareceu, úmida, dentro da minha bota. Não eram coisas aleatórias. Era como se alguém, ou algo, estivesse brincando comigo, ou testando minha sanidade, me mostrando que eu não estava no controle. E aquelas marcas, pequenas marcas no chão de terra batida ao redor do abrigo, quase como símbolos rudimentares que eu não tinha visto antes. Eram riscos, círculos incompletos, formas estranhas. Não eram pegadas de animais, nem marcas de galhos caindo. Eram desenhadas. A atmosfera na floresta também parecia mudar. De repente, a luz difusa que filtrava pelas copas das árvores adquiria tons não naturais. Por vezes ela ficava com um verde profundo e doentio, quase um musgo fluorescente, ou um amarelo cinzento que parecia sugar a vitalidade das cores ao redor. Durava apenas segundos, mas era o suficiente para me desorientar e me fazer questionar a realidade. Sons que antes eu atribuía ao vento ou a pequenos animais, agora se tornavam mais claros, mais perturbadores. Às vezes parecia ouvir sussurros que tentavam formar palavras, uma língua antiga e gutural que eu não compreendia, mas que ressoava em meus ouvidos. Outras vezes eram risos abafados, secos, que pareciam vir de todas as direções de uma vez. Eu lutava contra a paranoia, mas ela me abraçava cada vez mais forte. E o cervo? Ele retornou. No final da tarde do 5º dia, eu estava coletando lenha um pouco afastado do acampamento, sentindo o peso do isolamento e do medo crescendo, quando o vi novamente. Ele estava mais perto dessa vez, parado entre as árvores, observando-me com uma intensidade que gelou meu sangue. Meus olhos mal podiam acreditar no que vi. Ele estava em pé, completamente ereto, apoiado nas patas traseiras, como um humano faria. Seus chifres eram imponentes, mas o que me gelou o sangue foram aqueles olhos. Eles não eram mais apenas fixos, eram brilhantes com uma luz fraca e esverdeada que refletia a penumbra da mata de forma sobrenatural. E ele fez um movimento. Eu havia acabado de me curvar para pegar um galho do chão. Lentamente, a criatura se inclinou e, com um movimento quase perfeito, imitou minha postura, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse me estudando, me copiando. Uma imitação precisa, um trejeito humano em um corpo animal. Meu sangue gelou.
Eu larguei a lenha e dei um passo para trás, tropeçando em minhas próprias pernas. A criatura, porque eu não podia mais chamá-lo de servo, permaneceu ali, imóvel, me observando com aquele brilho sobrenatural em seus olhos. Eu ouvia meu próprio coração batendo descontroladamente, o som abafado em meus ouvidos. De repente, ele se endireitou e, com um salto suave, sumiu na densa vegetação, sem deixar rastro de som. Eu estava perdendo o controle. Comecei a duvidar de tudo. Meus mapas pareciam se contradizer. A compóssula girava descontroladamente em certos pontos. As direções pareciam mudar. A distância até o riacho ou até um marco que eu reconhecia parecia variar. Era como se a floresta tivesse vida própria, torcendo a realidade, tentando me prender em um labirinto verde de loucura. Não era apenas a mata, era Valongo. E ela queria brincar. O sexto dia foi um inferno. Aquele dia foi a prova final de que Valongo não era apenas uma floresta, era um ser vivo, com uma vontade própria, e essa vontade estava conspirando contra mim. Tudo, absolutamente tudo, começou a conspirar para me esmagar, e a linha entre o real e o inexplicável se desfez por completo em um terror avassalador. Naquela manhã, eu estava tentando montar uma armadilha mais elaborada perto do riacho para pegar algum alimento, sentindo a necessidade urgente de comida fresca. Distraído, dei um passo em falso. Pisei numa rocha coberta de musgo, escorregadia como sabão, escondida sob as folhas úmidas. Meu pé virou de forma antinatural, e ouvi um estalo agudo, seguido de uma dor lancinante que explodiu no meu tornozelo. Uma lesão séria. Torcido. Grave. O tornozelo inchou quase imediatamente, e eu mal conseguia colocar o peso no pé. O pânico, um pânico gelado e paralisante, começou a se instalar. Estava ferido. E agora, com a mobilidade severamente comprometida, eu era presa fácil. A floresta, ou o que quer que estivesse nela, havia me encurralado. Como se o tornozelo quebrado não fosse o bastante, o céu escureceu de repente, sem aviso. Uma tempestade forte e inesperada desabou sobre Valongo com uma ferocidade assustadora. O vento uivava como um lamento de alma penada. As árvores mais altas gemiam e balançavam violentamente, seus galhos retorcidos parecendo garras no céu. A chuva, torrencial, desabou em torrentes, inundando meu acampamento e ameaçando a frágil estrutura do meu abrigo. Raios cortavam o céu escuro, iluminando a floresta por frações de segundo, revelando silhuetas distorcidas pelas sombras dançantes. Meu abrigo, que antes parecia um refúgio seguro, agora parecia frágil e prestes a ceder, uma casca de nós em um oceano de fúria. Foi no auge da tempestade, enquanto eu me encolhia no abrigo, sentindo a dor excruciante no tornozelo e o desespero crescente que me sufocava, que ele voltou. Não. Ele. Não. Eles. Ouvi os passos. Não eram os passos suaves e cadenciados de um cervo, nem o trote de um animal selvagem em fuga. Eram batidas pesadas, arrastadas e erráticas, como se algo grande e desajeitado, mas com uma intenção maligna, estivesse andando lentamente ao redor do meu abrigo. Primeiro um único som, depois outro vindo de diferentes direções, circulando. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse rasgar meu peito. Eu agarrei a lanterna, mas ela começou a piscar descontroladamente, o feixe de luz enfraquecendo e sumindo, deixando-me na escuridão total, apenas com a penumbra dos relâmpagos e o som ensurdecedor da tempestade. Então, na escuridão quase total, apenas com a luz pálida e fugaz dos relâmpagos intermitentes, eu vi a criatura. Estava ali, a poucos metros do meu abrigo, completamente ereta. Não era mais um cervo, era uma abominação. Seu corpo era uma mistura grotesca de pelos e pele esticada, seus membros longos e desproporcionais, suas articulações se movendo de forma antinatural. Seus olhos, aqueles olhos, brilhavam com uma luz verde fantasmagórica e intensa que parecia perfurar a escuridão e a minha alma. Os chifres, agora, pareciam mais longos, retorcidos e pontudos, como galhos secos e afiados de uma árvore morta.
Ele se inclinou lentamente, e eu juro que vi algo como um sorriso se formar em sua face, um sorriso de puro escárnio, de deleite com o meu terror. A criatura começou a golpear meu abrigo, não com as patas, mas com o que pareciam ser seus punhos ou algo semelhante a mãos enormes e nodosas, batidas surdas, violentas, que faziam a lona ceder e a estrutura ranger perigosamente. Galhos e pequenas pedras começaram a ser arremessados com força contra o abrigo, ricocceteando na lona. Eu agarrei meu facão, a única arma que tinha, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo firme. Não era um animal, era uma inteligência maligna, brincando comigo, me caçando, me aterrorizando. E então, em meio ao uivo ensurdecedor no vento e ao barulho ensurdecedor da chuva torrencial, eu ouvi uma voz. Não um sussurro, mas uma voz clara, gutural, antiga. Não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, mas ressoava diretamente dentro da minha cabeça, não nos meus ouvidos. Uma única frase que parecia vir da própria floresta, do próprio coração de Valongo, gravando-se em minha mente. Você me pertence agora. O pavor me dominou por completo. Não era mais sobre sobreviver à floresta. Era sobre sobreviver a Valongo, àquilo que vivia nela, que respirava com ela e que agora me queria. Eu não tinha mais dúvida. O sobrenatural era real. E estava ali, bem na minha frente, me reivindicando. Passei o resto daquela noite infernal barricado no abrigo, o facão em punho, o coração batendo como um tambor descontrolado. Cada ranger da lona, cada galho quebrado pelo vento, cada batida na estrutura me fazia saltar. A criatura parecia ir e vir, testando minha resistência, me assustando, me quebrando mentalmente. A voz antiga continuava a sussurrar promessas terríveis, distorcendo as palavras, como se estivesse tecendo uma teia de loucura ao meu redor. Eu estava exausto, ferido, e a cada segundo que passava, a sanidade parecia mais e mais distante. Ao amanhecer, a tempestade amainou tão abruptamente quanto havia chegado. O uivo do vento diminuiu para um lamento distante, e a chuva virou um chuvisco fino. O cervo, ou o que quer que fosse, havia desaparecido. Mas a sensação de sua presença ainda pairava no ar úmido e pesado da manhã, um cheiro de terra e algo podre que não se dispersava. Meu tornozelo pulsava com uma dor lancinante, uma dor que me lembrava a cada batida que eu estava seriamente machucado. Mas eu sabia que não podia ficar mais um segundo ali. Eu tinha que sair de Valongo. A fuga foi uma provação. Cada passo era uma agonia excruciante. Arrastando meu corpo ferido, usando galhos robustos como muletas improvisadas, eu me movia lentamente pela mata. Eu não olhava para trás, mas sentia. Sentia seus olhos em minhas costas, uma pressão invisível que me empurrava para fora, ou talvez me seguia como uma sombra persistente. A floresta parecia zombar de mim, cada árvore parecendo mais um obstáculo intransponível, cada tronco retorcido um sorriso cruel e irônico. Eu rastejei, caí, levantei de novo, a cada movimento sentindo a dor se espalhar pelo corpo. Horas que pareceram dias se arrastaram, com a floresta parecendo se estender infinitamente. Eu não estava apenas lutando contra a dor e o cansaço. Estava lutando contra o medo paralisante de que aquela coisa voltasse, me arrastasse de volta para as sombras eternas de Valongo. Finalmente, quando pensei que não aguentaria mais um único passo, a densidade da mata começou a diminuir. A luz do sol apareceu mais forte. As árvores se espaçaram, revelando o céu azul acima. Eu cambaleei para fora da linha das árvores, caindo de joelhos na grama alta que marcava o limite da floresta, longe do seu abraço mortal. Consegui arrastar meu corpo até a beira da pequena cidade, onde fui encontrado por um fazendeiro que passava de carro. Eu era um homem completamente diferente do que havia entrado em Valongo.
Fisicamente exausto, mal conseguia me mover, mas a verdadeira marca estava em minha mente, em minha alma. Tentei contar o que vi, o que ouvi, mas as palavras pareciam vazias, insuficientes. Ninguém acreditaria. Como explicar um cervo com olhos que brilham, que anda sobre duas patas e uma voz que te reivindica na noite? Eu sobrevivi à floresta, mas Valongo me marcou para sempre. A lógica, a ciência, a confiança inabalável em meus próprios sentidos, tudo isso foi quebrado naquela semana infernal. Agora eu sei que existem coisas além, coisas que desafiam qualquer explicação racional, coisas que habitam os cantos mais sombrios do mundo. Eu ainda faço minhas trilhas, sim, é a minha vida, mas nunca mais pisei em Valongo. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o vento sopra de uma maneira estranha, eu ouço um sussurro distante, uma ressonância gutural que parece me chamar. E por uma fração de segundo, vejo um brilho esverdeado no canto da minha visão. É um lembrete constante da minha semana em Valongo. E eu sei que a mata de Valongo, ela nunca tem pena de ninguém. E ela nunca me soltou de verdade.